Está começando agora, pelo seu canal da web, o programa Vamos aos Fatos, porque jornalismo é coisa séria. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Produção, Douglas de Vargas. Olá, boa tarde. Estamos iniciando o Vamos aos Fatos desta segunda-feira, dia 8 de abril. Céu nublado, temperatura agradável, o outono se pronunciando, choveu em várias regiões durante o fim de semana, né, o que causou mais problemas em ruas do centro e dos bairros e das vilas de Cachoeira do Sul. Secretaria de Obras sem nenhuma máquina para trabalhar, nenhuma máquina para efetuar qualquer serviço e nenhuma caçamba para transportar material. Uma situação caótica que você vai saber os detalhes aqui no nosso Vamos aos Fatos. Temos também uma entrevista com o tenente-coronel da Brigada Militar, que está na reserva, Soligo Filho, sobre a ação, né, da Brigada Militar nesse final de semana na área da segurança, analisando aí todo o processo e explicando também por que os policiais envolvidos na morte dos 2 assaltantes vão ser investigados. É lei, é preciso que este inquérito seja aberto e investigado. Ele explica todos os detalhes. Olha, tem dinheiro no Ministério da Saúde para um núcleo de atendimento ao autista. São R$100 mil por mês para atendimento médico, psicológico, psiquiátrico e social. Basta credenciamento de uma entidade em Cachoeira do Sul. A gente espera que ninguém perca o prazo, assim como corremos o risco de perder o prazo dos apartamentos, 96 apartamentos do projeto Minha Casa Minha Vida. Tudo aprovado, projeto aprovado, empresa licitada, área, tudo ok. Só precisa da aprovação da Câmara de um projeto de lei que isenta do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, o ITBI, para pessoas de baixa renda, o que vai beneficiar também os proprietários dos apezinhos aqui da Conde de Porto Alegre. A comissão foi indicada, mas ainda não está designada e nem instalada, e o nosso prazo termina agora na próxima semana. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Vamos aos Fatos, que está começando agora. O episódio do assalto à joalheria em Cachoeira do Sul acendeu uma luz de alerta. Nós tivemos aí ainda em março a execução de pai e filho lá no bairro Marina, agora em plena luz do dia. 5 homens, 2 entram numa joalheria, fogem, incendeiam carros, 2 são mortos num confronto com a Brigada Militar no interior, outros 3 são presos, enfim, inclusive um deles menor de idade, e todos com uma extensa ficha criminal. Estou na linha, é sempre um prazer conversar com ele, Tenente-Coronel da Reserva, Soligo, mais uma vez aqui no nosso, dessa vez no Vamos aos Fatos. Tenente-Coronel, é prazer em voltar a falar com o senhor sobre segurança pública. Na verdade, o que nós tivemos aí foram episódios isolados e uma rápida intervenção da segurança pública faz com que a bandidagem acenda esse sinal de alerta também de que Cachoeira não é terra para esse tipo de crime. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Dalcira, boa tarde aos nossos ouvintes. São episódios, como tu falaste, isolados, né? Hoje, o estado do Rio Grande do Sul vive uma redução drástica nas ocorrências, fruto do trabalho das instituições de segurança pública. Então, com esse aperto, algumas ações tendem a migrar para o interior do estado, com essas pessoas achando que o interior teria menos segurança que a própria capital, porém, aqui na nossa cidade de Cachoeira do Sul, já demonstramos que não é verdadeiro, uma vez que a Brigada, embora não tenha conseguido prevenir, teve a sua ação rápida, uma ação imediata, em que acabou capturando essas marginais que se integraram e se entregaram, e acabou no confronto, Infelizmente não é o que se preza, mas acabou acontecendo então o óbito de 2
marginais que enfrentaram a segurança pública. Quando se fala em segurança pública, essa ação desses assaltantes, né, foi bastante ousada, né? Plena luz do dia, meio-dia, com a Avenida Brasil com grande movimento, horário de entrada e saída aí das empresas, foi uma ação ousada. E pelas imagens, Tenente Coronel Soligo Filho, a gente até percebe que há uma hesitação. Eles estavam passando e a impressão que dá é dizer, é aqui que a gente vai entrar, é aqui que a gente vai tentar um assalto. Pelo que a gente pode apreciar, são poucos momentos das imagens, essas pessoas não tinham bem certeza do local, do que seria enfrentado ali, se nota hesitação na ação desta pessoa, mas eles tentaram vir para o interior, como eu te disse, com essa questão de tentar verificar a questão de segurança, a resposta da segurança da nossa cidade, foi uma resposta positiva. Nota-se também a pouca organização desse grupo, uma vez como nas imagens mostram, hesitaram, depois trocaram de carro, não conheciam provavelmente onde estavam, pois acabaram entrando em um local onde facilitou, né, de certa forma, a ação da segurança pública da brigada, propriamente dita. Pois é, uma ação rápida, precisa e que definitivamente pôs fim numa situação bastante complicada, inclusive com esses bandidos soltos no interior do município. Agora, eu lembro que muitas vezes, quando o senhor estava na ativa, a gente conversou bastante sobre a patrulha rural, que foi também fundamental nesse episódio lá no interior. A patrulha rural, ela criou um vínculo com a comunidade do nosso interior, em que a comunidade confia e procura sempre auxiliar a patrulha rural com informações e que nesse caso foram de suma importância para que houvesse a localização. Bom, há também, Soligo, uma preocupação das pessoas, muita gente que defende, porque uma arma tem que ter uma arma para se defender e coisa e tal, né? Mas também vai ser aberto também um processo para investigar a ação dos policiais militares. E aí muita gente diz, mas por quê? Os caras só estavam cumprindo seu dever e coisa. Mas isso é de praxe quando há feridos e até mortos, né? É uma questão nem de praxe, é uma questão legal. O nosso Código de Processo Penal, tanto comum quanto militar, ele determina que nessas situações seja aberta a investigação até para fazer, como as pessoas sabem de praxe, confirmar a questão da legítima defesa, do agir, né, dentro do dever da profissão. Então isso é legal, né? Não tem nem como alguém dizer que não vai abrir. Está na legislação que a autoridade deve abrir para apurar os fatos e esclarecer como se acontecer uma dinâmica e sim legitimar a ação dos policiais, bem como internamente a brigada utiliza essas investigações para melhorar os seus processos, seus procedimentos nesse tipo de ocorrência. Cada ocorrência que acontece, a brigada analisa, a brigada compara os seus protocolos para que sempre se aperfeiçoar, para que essas ações resultem, né, em menos feridos possíveis, tanto da parte policiais quanto das pessoas envolvidas. Pois é legal, é de praxe e é necessário até para a lisura de toda a ação. Basicamente é a questão legal, né? A autoridade policial militar, no caso, como foi um crime militar, ela tem que abrir o procedimento para que seja ele todo elucidado e sejam tomadas as providências decorrentes. Tenente Coronel Soligo Filho, uma outra questão que a gente sempre falava quando o senhor estava na ativa, além da patrulha rural e desse vínculo com a comunidade, a comunicação entre o pessoal do interior, como é importante e como se mostrou mais uma vez de suma importância na captura desses foragidos. Essa comunicação ela é importantíssima porque, com certeza, a Brigada Militar não tem como cobrir todo esse nosso interior, por questões de estrutura, questões de efetivo, e essas informações, então, sempre auxiliam a Brigada a fazer o cerco, a poder ser mais exata com os recursos que possui. Bom, com a sua experiência, né, na área de segurança, junto no comando da Brigada Militar, do 35, enfim, pela sua extensa ficha de serviços prestados à área da segurança, foram pontos isolados? Porque eu comecei a nossa conversa falando também daquela execução lá de pai e filho lá no bairro Marina. São ocorrências que na nossa região não são comuns, então a gente considera como casos isolados,
e que com certeza vai ser trabalhado pelas instituições, tanto Brigada como Polícia Civil, para que não ocorra novamente. Mas no nosso cotidiano de Cachoeira do Sul e região são casos pontuais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vamos aos Fatos. Volte sempre, porque é sempre um prazer falar sobre segurança pública com o senhor. Então tá bom, um abraço, estamos sempre às ordens. Olha, a chuva continua castigando e muito, não só o interior de Cachoeira do Sul, como também ruas, o centro, os bairros, as vilas. Todos os locais, me parece, em Cachoeira do Sul apresentam algum tipo de problema. Existem alguns locais, claro, muito mais críticos do que os outros, mas a falta de equipamento, a falta de material é o grande entrave para o conserto dos estragos da chuva. Estamos na linha do nosso Vamos aos Fatos com a nova secretária de Obras, né, Aline Machado, que vai nos dizer. A secretária, seja muito bem-vinda ao Vamos aos Fatos pela primeira vez agora. Muito conversamos quando a senhora estava na Secretaria da Agricultura, mas agora na Secretaria de Obras me parece que a situação é bastante complicada nesse momento em toda a cidade. Boa tarde. Boa tarde, Dalcida. Muito obrigada pela tua ligação. Boa tarde a todos. É complicado, nós sabemos que há muitos locais na cidade que precisam de manutenção, precisam de reformas grandes, inclusive. Nós temos pontes que precisam ser reconstruídas, que foram levadas pela enxurrada. Então, o nosso maior problema no momento é a falta de maquinário. Nós temos uma patrola que está estragada e temos as 2 caçambas que estão paradas. Então, o que nos impossibilita de carregar material que é necessário para que a gente dê continuidade nas obras que precisam ser feitas. A parte de pavimentação e a parte de iluminação, a iluminação está funcionando normalmente, tá? Todo mundo que está pedindo, que tem pedidos de iluminação, o pessoal da iluminação está cumprindo, não há nenhum pedido em atraso, mas o restante nós estamos indo bem devagar, porque não há equipamento suficiente. Bom, a Secretaria de Obras está sem caçamba, sem patrola, quer dizer... Sem caçamba, sem patrola. De braços amarrados, na verdade, pés e mãos amarrados, sem possibilidade de fazer um trabalho efetivo na cidade. Sim, nesse momento, sim. Eu peguei a Secretaria dessa forma, eu assumi quinta-feira passada, foi quando eu tomei pé de toda a situação da Secretaria, e no momento é isso que está acontecendo. Tá? Já há um dinheiro empenhado para que a gente possa fazer o conserto da patrola, e as 2 caçambas, muito provavelmente em 2 semanas a gente deve conseguir resolver. A patrola não há previsão de conserto ainda, porque não é feito lá dentro da Secretaria e é um serviço de maior vulto que precisa ser feito na patrola. É um serviço, claro, é um serviço terceirizado, porque precisa de uma oficina especializada, né? Não é exatamente. Vai botar não é qualquer lugar que vai consertar. Não é qualquer lugar que vai consertar a nossa patrola. Mas as caçambas a gente consegue fazer o serviço mais rápido. Esperamos que em 2 semanas elas estejam prontas. Secretaria, a cidade aguenta mais 2 semanas no estado que está, porque a gente sabe que temos pontos críticos. A gente falava agora há pouco, aqui no prolongamento da Silvio Scopel, em direção ao quartel, em direção à BR, né? Ali há uma dificuldade, logo abaixo do fórum, o pessoal tem reclamado muito, os bairros têm reclamado muito, as vilas têm reclamado muito, a cidade, naqueles locais, aqueles pontos sem calçamento, a cidade está caótica, e se nós tivermos mais chuva, mais problemas. Sim, hoje a nossa maior preocupação com essa chuva que veio é porque o solo já ficou bem encharcado, né? Então, nossa maior preocupação no momento é que venha uma chuva um pouco mais forte, tá? Enquanto continuar essa chuva fina, fraquinha, nós não prevemos maiores problemas, tá? Mas se vier uma chuva mais forte, aí sim a gente tem certeza de que nós poderemos ter algum problema maior. Aquele fato do dia 22 de dezembro foi um fato atípico, foi uma enxurrada que, como a gente nunca viu na cidade, né? Então, a gente não tem uma previsão de que isso possa vir a acontecer de novo. É um fato atípico, foi uma coisa excepcional, o município ainda está em estado de emergência devido a aquele fato, e nós estamos trabalhando em conjunto com a Defesa Civil, eles são grandes parceiros da Secretaria de Obras, o Júnior ele é incansável, né, nesse serviço, ele nos passa todas as demandas,
tudo que é da Defesa Civil, eles são impecáveis no serviço, não há reclamação alguma deles. Então, há previsão já de conserto de 2 pontes. Nós temos a verba, ela já está destinada, o projeto já está com os engenheiros para reconstrução dessas 2 pontes. Então, e são empresas terceirizadas, eu quero deixar isso bem claro, não é um serviço que a prefeitura vai prestar, pela falta de maquinário também, né? E para que ele seja mais rápido, nós vão ser 2 empresas terceirizadas que vão fazer essas 2 pontes, tá? E o restante, a gente precisa de aval de engenheiros, Dalcira, não é simplesmente chegar e fazer a rua novamente, né? Então, a gente tem uma demanda que precisa dos engenheiros para que a gente possa mexer. Bom, na verdade, o que preocupa, além do estado caótico das ruas e bairros da cidade, é essa falta de maquinário. Sem máquinas é impossível. A gente sabe que não dá nem para pedir socorro para a Secretaria da Agricultura, que também está muito mal das pernas. Sim, assim como o interior. O Cassol já nos emprestou a caçamba do interior, mais de uma vez, é um parceiro também da Secretaria de Obras. Assim como nós emprestamos máquinas nossas para o interior sempre que eles nos pedem, sempre que é possível, né, que nós já não temos as nossas, se nós não tivermos demanda, a gente empresta para eles. Só que a gente sabe que eles também estão com problemas de maquinário, tanto a agricultura quanto o interior. O nosso maior problema de toda a prefeitura hoje é o maquinário. É arrumar, consertar o maquinário que a gente já tem e adquirir máquinas novas para um futuro. Nós precisamos de maquinário. A gente tem bons operadores, mas as máquinas a gente sabe que são antigas e que são máquinas que trabalham muito. Então não é uma coisa que estragou a máquina. Não, é que a máquina cansa. É muito trabalho. Né? Então, no momento, o nosso problema é o maquinário, que a gente já está procurando resolver, já tem dinheiro empenhado, o processo já está tramitando dentro da prefeitura, mas isso não é uma coisa que eu consiga consertar do dia para a noite. Tudo demanda, tu conhece o serviço público, tu sabe que é uma coisa que passa de um setor para o outro, é burocrático para a liberação da verba para que a gente possa fazer o conserto das máquinas. Mas será feito em breve, nós pretendemos que em 2 semanas, pelo menos, as caçambas, o que vai adiantar muito o nosso serviço. Bom, a gente torce porque nós temos uma previsão ainda desse tempo molhado, dessa chuvinha mesmo fraca, mas é aquela chuvinha que vai encharcando, que vai fazendo barro, o trânsito pesado causa mais problemas e é por aí a gente vai, né, secretária? Infelizmente, nós estamos vivendo uma cidade, a cidade está vivendo um momento caótico, né? Infelizmente, claro que aquela bomba que a cidade viveu lá em 22 de dezembro, foi isso, né? Claro que nunca tinha visto nada parecido. Eu, pelo menos, não tinha visto nos meus tantos anos de vida, né? Mas, depois de lá para cá, nós temos também problema de cascalho, né? Não tem cascalheiras aí habilitadas para que possa se buscar esse material para resolver ou amenizar problemas de ruas que não tem calçamento. Nós não temos, no momento, nenhuma cascalheira habilitada. Há um processo de contratação dos geólogos, porque para isso nós precisamos de uma autorização da FEPAM, isso tramita também dentro do meio ambiente, não só da Secretaria de Obras, para que seja feita a liberação das cascalheiras, para que nós possamos amenizar a situação. Porque se eu tiver a caçamba e tiver a cascalheira, a gente consegue amenizar a situação dessas ruas que não são calçadas, né? E aí faz essa formação do barro e o trânsito, como tu disse, de veículos pesados piora muito. Então, a gente está esperando agora a liberação e logo deve acontecer, não deve demorar muito tempo, porque é outro processo que também já está em tramitação dentro da prefeitura. Esse serviço, e como a cidade está em situação de emergência, me parece que muita coisa pode ser agilizada havendo muito boa vontade dos outros departamentos, porque a gente sabe que, como a senhora mesmo disse, eu nunca trabalhei no serviço público, mas a gente sabe que é um elo que vai ligando um ao outro, né? Sim, nenhuma secretaria trabalha sozinha, Dalcira. Eu não posso simplesmente chegar na administração e autoriza isso aqui para mim. Não, tem todo um fluxo que tem que seguir de trâmite burocrático, é extremamente burocrático, mas necessário, tá? Quero deixar bem claro que é necessário, todos os setores eles têm que estar informados do que as outras secretarias estão fazendo, para que não haja nenhum atropelo depois.
Não, sim, a gente concorda com isso e até para a lisura do serviço público. O que a população, principalmente aquela que precisa do serviço, não consegue entender é a demora. Né? Essa antecipação, e me parece, secretária, que a senhora também já com a experiência vindo da agricultura, né, e ali a agricultura e interior sempre trabalharam muito integrados na questão de máquinas, de resolver problemas de estrada, de pontes aí no interior, sabe muito bem, é preciso agilizar e antecipar problemas, né? A gente espera que isso comece a acontecer. Já está havendo uma antecipação de problemas. O pessoal que trabalha na limpeza, esse final de semana foram feitas algumas limpezas, como a gente já sabia, de bueiros, recolocação de tampas de bueiros, a limpeza da tubulação. Isso foi feito até o sábado à tarde, a equipe que faz a tubulação estava trabalhando nisso. Então, há uma equipe sempre trabalhando agora nessa função, para que não haja entupimento de novo, para que não algumas ruas que normalmente não alagam, elas comecem a alagar. Então, nós estamos limpando boa parte da tubulação. Esse serviço é contínuo e está funcionando perfeitamente dentro das obras. A gente torce para que realmente essa antecipação, porque a partir de agora, me parece, muita gente nega, mas a gente sabe que essas questões climáticas e esses adventos, né, os próximos meteorologistas vêm alertando que daqui para frente a gente vai continuar tendo esses adventos cada vez piores, né? Sim, é por isso que nós estamos antecipando esse serviço de limpeza da tubulação. Aonde nós estamos sendo chamados, aonde a gente sabe que há um entupimento, ou que a gente sabe que são pontos críticos de alagamento, esse serviço já está sendo feito. Agora, com relação ao entupimento de bueiros, eu volto a fazer um alerta à população que não adianta só gritar e pedir ajuda da prefeitura se as pessoas mesmo não conservam e não têm essa noção de que elas são parte responsável pela limpeza e pela conservação desses locais. Porque a gente vê o que saem desses bueiros no momento que é feita uma limpeza, é aterradora. Eu estive pessoalmente no sábado à tarde, na ponte que desabou ali na General Osório, tá? Não recomendo ir, porque está perigoso de chegar lá, tá? A gente foi com muito cuidado, foi uma equipe da Secretaria de Obras para fazer essa vistoria. Então, o que a gente vê na volta, o que caiu, o que desceu com a água, é assustador, Dalcira. Tem colchões em cima da ponte. Que barbaridade. Então, não adianta só nós fazermos o trabalho, nós precisamos de uma colaboração para que não joguem lixo nas sangas da cidade, nos córregos, nos bueiros, porque vai acabar entupindo. Não adianta a gente fazer esse serviço preventivo se toda semana tiver que ir lá de novo. Na verdade, chover no molhado, diria a minha avó, porque todas as vezes que tem uma chuva, os problemas recorrentes nos mesmos lugares. E quando chega lá, a própria Defesa Civil faz esse alerta, né? A gente vem há muito tempo alertando as pessoas, não joguem lixo fora dos locais apropriados, não descartem colchões, sofás, geladeiras e não sei mais o que, né? Na beira das sangas. Olha, é desumano. Né? É assustador. O que eu vi sábado foi assustador. Eu nunca tinha passado por essa situação, Dalcira, de fazer esse tipo de vistoria, porque na agricultura nós não trabalhamos com isso. Sim. E eu fiquei realmente assustada com a quantidade de lixo, de sujeira que havia na volta daquela ponte. Eu vou sugerir, secretária, que se faça muitas fotos, muitas imagens e se divulgue em rede social. Né, porque definitivamente se dê uma visibilidade a esse tipo de coisa, pode ser que em algum momento as pessoas parem e tomem consciência, né, porque nós temos a semana do descarte, nós temos locais apropriados para descartar esse tipo de material, nós temos empresas que recolhem televisões, equipamentos eletrônicos e tal. Não há nenhuma necessidade de se colocar esse tipo de coisa nas sangas, e o que é pior, né, coloca aqui, a água vem e vai entupir mais ali adiante, prejudicando os vizinhos mais ali logo, né? E aí quem fez a cacaca fica aqui em cima reclamando. Olha lá. Porque é fácil a gente reclamar, Dalcira, se a nossa casa não foi alagada. Dizer, a prefeitura não fez o serviço, não limpou o bueiro. Mas a gente está ali no conforto da nossa casa e não pensa onde a gente jogou o nosso lixo.
Na verdade, essa questão do lixo ela é séria, ela é grave e ela tende a ficar cada vez pior se as pessoas não tomarem consciência. Porque se a cada chuvarada que nós tivermos, e elas são cada vez mais fortes, é muita chuva em pouco tempo que causa esse alagamento, as pessoas vão continuar sofrendo por terem suas casas invadidas pela água, pela proliferação de mosquito, pela proliferação de ratos e por aí vai, né? É muito triste, é muito triste. Se a população não tomar consciência do descarte do seu lixo, nós vamos estar sempre enxugando gelo. Isso é verdade. Secretária Aline Machado, obrigada pela sua participação aqui no Vamos Muito ao Papo. obrigada. Grande abraço, boa semana de trabalho. Um abraço para a senhora também. Tchau. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação Dalcira de Oliveira. Essa renda. Bom, aqui no canal a gente já falou, né, sobre a questão dos APs, aqueles apartamentos de moradia popular, naquele projeto do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, é tudo federal, para a construção de moradias de baixa renda lá no bairro Tibiriçá, aqui em Cachoeira do Sul. Projeto, Cachoeira saiu na frente, com área, com todas as regulamentações necessárias, inclusive a licitação, a empresa para a construção desses apartamentos já está definida, a licitação já foi feita, e tudo isso esbarra num prazo e numa lei. O prazo é 19 de abril, semana que vem. A lei é aquela lei muito antiga que nunca foi reformada, até se tentou, numa época, ano passado, se não me falha a memória, reformar onde se daria isenção de taxa de transmissão de bens e imóveis, o famosa TBI para a população. ITBI, perdão, é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Eu sempre faço uma confusão. Obrigado, Limão. De Quatabaí, Canoas, talvez alguma coisa assim. Exato. Tá certo. Não, tudo mas certo. Tá correto, estou acompanhando. Tá acompanhando o meu raciocínio, né? Então, nós não temos essa lei de isenção. Tanto é que até agora os próprios moradores dos apezinhos aqui da Conde não conseguiram ainda a escritura definitiva. Muita gente já pagou o seu apartamento, né, por causa dessa lei. Da isenção dessa lei, principalmente para aquela população de mais baixa renda que é beneficiária dos programas de governo. Cristiano Lima, mais conhecido como Cristiano Limão, que é da SMI, Secretaria da Inclusão Social, já esteve aqui no canal falando sobre o prazo muito pequeno para a Câmara aprovar essa lei. A comissão para analisá-la já foi instalada. Nós temos aí Felipe Faller. Instalada não, foi designada. Designada, pois então, designada. Eu gosto de falar com gente que sabe. Quando eu não sei, eu pergunto. Foi designada, mas ainda não instalada, e a promessa é de que isso aconteça hoje. Será? Talvez tenha sido instalada de manhã, não sei. Era a promessa dos vereadores, né? Mas eu ainda não confirmei isso. Só que o Felipe Faller, o Paixão e o Figueiró, tá? E sendo uma peculiaridade que agora o Paixão e o Faller estão os dois no PRB. Foi a primeira sigla que divulgou sua nominata, né? Certo. E poderão os dois, pois é, ainda tem esbarra nisso, poderão os dois do mesmo partido estarem na mesma comissão? Eu acredito que sim. Não tem que eu. E quando o Paixão, ele fez valer a época que ele era ainda do Progressistas. Por isso que ele, até onde eu sei, o MacGyver me disse que tinha enviado requerimento, mas acabou sendo preterido, porque o Paixão, as bancadas com maior representação, quem tem 2 ou 3 cadeiras, como no caso do PP tem 3, eles têm prioridade. Aí o Trojan foi muito diligente quando eu pedi. Ele abriu ali, fez um chamado para os partidos, para as maiores bancadas, designarem um vereador. E então foi assim que entrou. O Felipe Faller foi muito corajoso, né? Eu fui falando sem olhar para a cor partidária, como eu disse da outra vez. O Figueiró é meu amigo de infância, uma pessoa que eu admiro muito e sabe também da importância. Eles toparam, daí veio o Luiz Paixão.
que é um vereador também, já muito experiente e sempre teve uma atuação, seus mandatos sempre foram bem independentes, aí ele suscitou uma dúvida. Qual dúvida? Se isso não configura algum ilícito por ser ano eleitoral. Aí eu já falei agora há pouco um artigo de um professor livre docente da USP em Direito Tributário, membro, vice-presidente de uma Associação Internacional de Direito Fiscal e Tributário, um sujeito ao concurso. Ele explica que uma lei de 97 diz que em caso de calamidade, em caso de uma urgência pública, assim, uma situação de uma pandemia, ou em caso de programas federais constituídos em lei já em andamento, talvez tenha sido instalada de manhã, não sei. Era promessa dos vereadores, né? Mas eu ainda não confirmei isso. Só que o Felipe Faller, o Paixão e o Figueiró, tá? E sendo uma peculiaridade que agora o Paixão e o Faller estão os dois no PRB. Foi a primeira sigla que divulgou sua nominata, né? Então, certo. Deu o apelo. Sim. E abriu. Sim, mas abriu o prazo para nomearem. Vamos aos fatos. E aí nós nem... temos todos os trâmites burocráticos. Conseguimos os 3. Falta agora a instalação dessa comissão. E depois... Falta a instalação e que eles chamem audiência pública e emitam o parecer em tempo recorde. Parecer, isso tudo até o dia 19. 19 é sexta-feira que vem? Na outra semana? Na outra semana, Anjo. Uhum. Caracas. Olha, essa semana nós chegamos na metade do mês, né? A gente fica... Eu não sei você aí que está nos acompanhando de casa, pela internet, pela web, no nosso canal, o que você sente, mas eu sinto uma revolta, me dá um sentimento de inutilidade, né? Assim, ó, é um amargo muito ruim que fica na boca, Limão. Saber que nós temos a possibilidade de perder 96 apartamentos populares. Aí, com a empresa já, inclusive, licitada, bastando a pena... Licitada não, só um pouquinho, Dalcir, com o projeto pronto. Sim, projeto pronto. Não, você não me deixou terminar. Licitada, Secretaria de Obras, agora, de tarde. Exato. Nós temos uma empresa licitada, já vencida, já, designada para tocar esse projeto. Eu ia começar com o projeto pronto. Tá? O projeto pronto, quer dizer, só falta... Eu estou rindo de nervosa, só falta essa lei. Só falta essa lei e parece que não há uma sensibilização, uma sensibilidade de todo mundo. Agora é correr atrás do prejuízo. E agora? Se não instalar hoje essa comissão, acontece o quê? Nós já perdemos mais um dia. E se não for convocada a audiência pública, nós já perdemos mais quantos dias? Eu não sei. Tem um prazo aí para o chamamento da audiência pública? Não, prazo não. Vou chamar para amanhã uma audiência pública. Então ela pode usar 30 dias para trabalhar. Eu trabalhei como assessor na Câmara durante 3 anos como assessor da imprensa, depois mais 2 anos como assessor do Augusto César. Eu sei que a maioria dos projetos acaba chegando de afogadilho. Tem um lado de que a prefeitura poderia ter articulado melhor. Isso eu concordo e eu respeito que os vereadores
tenho independência e tenho tempo para analisar, mas eu estou tentando fornecer todos os documentos. Tá, mas agora... Todos os elementos, só um pouquinho, deixa eu concluir, por favor. Todos os elementos necessários para que eles possam tirar todas essas dúvidas, né, e ajudar o município, porque de repente foi um problema de diálogo, foi uma falta de articulação, e ninguém pensou nessa lei, não. Durante todo o período de recesso, todo dia eu me lembrava, tomara que acabe logo o recesso, tomara que acabe a gente desarquivar esse projeto, entendeu? Então a única dúvida, como se sente mesmo que seja no playlist eleitoral, porque trata de campanha, está bem claro que diz que em caso de programas federais, né, em vigor, criados em lei, e ainda mais em se tratando de programas de baixa renda, para famílias de baixa renda de faixa 1, não tem nenhum mistério. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Eu acredito que os vereadores vão entender a circunstância, vão entender a importância do projeto, que é 17 milhões, 96 moradias, centenas de pessoas aí precisam, querem, sonham saindo do aluguel. Vai ter um controle maior também da prefeitura, bem maior. A prefeitura se comprometeu todo fazer um cara crachá para ver se o usuário beneficiado é o que está mesmo ocupando. Ninguém pode vender, trocar, emprestar, alugar, abandonar, montar um comércio, não pode. É específico para moradia, quem não tem moradia. Então, como eu disse, eu acredito que os vereadores vão entender, levando a legislação, cópias das leis de Porto Alegre, Cristiano, esse ano, e eu espero que eles atendam esse apelo e chamem logo a audiência pública e a gente consiga, então, fazer esse deadline. Cristiano, você está se afastando, acho que você está no telefone sem fio, você está se afastando da base, está ficando ruim o nosso áudio. É verdade. Se você puder voltar para perto da base do telefone, vai ficar melhor, a gente vai poder começar melhor. Perto da base, a gente sabe também, então talvez seja por isso. Tá certo. Próximo da base, tá bom? Tá certo. Agora, assim, ó, vamos ser conscientes, né? Essa comissão precisa ser instalada hoje, a audiência pública ser convocada essa semana e esse projeto está aprovado até o dia 19. A sequência da... Aprovado não, eles têm que dar o parecer até o dia 19, ou se puder antes, melhor. Mas para levar a votação no dia 22, daí sim, se aprovado, sai no Diário Oficial até o dia 23, 24, e aí a gente manda a cópia para a Caixa, manda a cópia para a empresa, eles vão a Santa Maria e assinam o contrato e está tudo resolvido. Que deveria ser assinado no dia 19. Eita, cachoeira grande de Deus. Cristiano Limão, vamos torcer para que tudo dê certo. Um abração, muito obrigada. Um abraço, Dalcira. Olha, passa mês de conscientização de autistas, sobre autismo, começa outro mês de conscientização sobre autismo e as famílias continuam em busca de ajuda, de solidariedade e principalmente de condições dignas de atendimento para nossas crianças e adolescentes e também para os adultos. Nesse momento, há no Ministério da Saúde, lá em Brasília, uma verba federal, uma verba disponível para o núcleo de atendimento aos autistas. Michele Santos, que já foi presidente da AFAD, que é uma militante, uma batalhadora da causa, descobriu isso e agora está em busca de ajuda de pais, mães e autoridades também, né, Michele? Na busca desses recursos para esse atendimento personalizado aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos internautas, aos teus ouvintes. É isso aí, né? A gente batalha direto em busca de melhores condições, não só para os autistas, mas para as pessoas com deficiência. E eu descobri no Ministério da Saúde, a pedido e eu gosto de frisar, Dalcira, que são as mães que impulsionam o meu trabalho, né? Então, as mães do Grupo Corações que impulsionam o meu trabalho, né? Então, as mães do Grupo Corações Conectados, a Elis e as mães da AMA, as coordenadoras, a Bruna e a Thalita,
sempre quando eu estou em Cachoeira, elas me reúnem e me pedem políticas públicas diretamente para os autistas nos municípios. E eu ando remodelando as exigências para implantar os centros especializados em reabilitação, que são os CERs, em todo o Brasil, e também núcleos de atendimentos exclusivos aos autistas, às crianças e aos adolescentes. Né? Então, eu trouxe no Dia Mundial do Autismo essa notícia tão bacana para o município. Solicitei uma reunião com a prefeita Ângela, com o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a própria AMA e o Grupo de Mães Corações Conectados, e também na presença da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, que já tinha conhecimento antes de nós, da Alcira, dessas políticas públicas. Então, como são políticas expressivas, importantes e que vão impactar diretamente na vida dessas crianças e desses adolescentes, eu quis e ainda estou no movimento junto com a AMA e com o grupo de mães para envolver a comunidade. Nós não podemos, pela segunda vez, perder uma política pública, tá? Porque em 2021 a APAE Cachoeira do Sul abriu mão de receber um centro especializado em reabilitação, um CER. Segundo eu acompanhei na imprensa, seria em razão de altas exigências técnicas, né, alguns equipamentos. Mas se a comunidade tivesse abraçado, se nós lá em 2021 tivéssemos tido conhecimento, independente da gestão, do partido político da gestão que estivesse no poder, nós teríamos nos mobilizados e nós não teríamos deixado a APAE abrir mão desse serviço, né? Porque as pessoas com deficiência, as crianças, elas estão tendo um prejuízo, né, irreversível no desenvolvimento delas. Cada ano que passa, não adianta rede social, não adianta mídia, tem que ter muito trabalho, tem que ter muita responsabilidade e envolvimento, não só com os gestores, mas com a comunidade. A comunidade precisa compreender do que está à sua disposição, o que ela pode fazer e de quem ela pode cobrar trabalho para que as coisas deem certo, para que as coisas mudem, para que as coisas de fato cheguem na ponta para aqueles que mais precisam desses serviços, das terapias. E hoje quem mais precisa são as crianças com deficiência. Hoje a gente está focado, então, para tu entender, Dalcira, no núcleo de atendimento ao autista, R$100 mil mensais, terapias exclusivas a crianças e adolescentes com autismo e que pode ser alocado diretamente na entidade que for prestadora dos serviços. Nós temos o prazo até 12 de dezembro para habilitar essa entidade, mas antes disso, mais importante, essa entidade precisa preencher as exigências técnicas. É um documento que já está de posse da prefeita Ângela, ela já tem conhecimento da 8ª Coordenadoria de Saúde para dar o apoio técnico, da própria AMA e do grupo de mães, porque independente da entidade que vier a receber esse valor do governo federal, que com certeza nós vamos receber, esse grupo de mães vai ser o grupo fiscalizador dessa política pública, porque a gente precisa mudar a vida dessas crianças, a gente precisa dar mais dignidade, mais alento e mais conforto para elas, para ter o desenvolvimento e as terapias no município e não enfrentar mais de 100 quilômetros até um outro município, desgastes, desorganização, dificuldades para poder ter um mínimo que às vezes nem reverte em benefício, às vezes traz mais prejuízo para o seu emocional, para o seu psicológico e para a sua organização, né, Dalcira? Na verdade, o que a entidade, a instituição, para se habilitar, Michele, a esses R$100 mil mensais, que é uma verba que vem de uma verba federal,
né, para esse atendimento especializado exclusivamente para os nossos autistas em Cachoeira do Sul. 100 mil reais mensais é uma verba considerável. Isso dá 1.200.000 por ano. Né? Se nós formos lá para esse atendimento, seja ele médico, psicológico, social, enfim, vai ser tipo uma rede de apoio, uma rede de atendimento. São inúmeros, exatamente, são inúmeros profissionais especializados. Eu estou sem a nota técnica aqui, mas envolve desde neuro, pediatra ou psiquiatra, psicólogo, pedagoga, nutricionista, assistente social, entre outros profissionais. Eu não lembro, Dalcíria, se são 8 a 10 profissionais que vão prestar esses atendimentos. Serão 180 usuários que vão ter esse serviço em torno de 1.500 procedimentos mensais. Nada impede também que a entidade busque o SER. Eu fui buscar informações no Ministério da Saúde também, isso é importante tu saber. Mesmo que a PAI tenha aberto mão lá em 2021 de um centro especializado em reabilitação, hoje, se for comprovada a demanda na cidade, justificada, pactuada nas comissões estaduais, tudo pactuado, não impede que vá um SER para Cachoeira do Sul também, né? Mas isso sim é uma decisão de quem pensa a pessoa com deficiência com prioridade. Não impede que outro município da 8ª coordenadoria busque o SER, que Cachoeira também busque o SER. O que a gente tem que ter, Dalcira, é boa vontade, querer trabalhar e querer colocar a pessoa com deficiência, as crianças, os adolescentes, os adultos, até as pessoas que estão envelhecendo, como prioridade. Se a gente não colocar na nossa área de atuação, a gente não vai conseguir evoluir e colocar em prática. É boa vontade, querer trabalhar e querer colocar a pessoa com deficiência, as crianças, os adolescentes, os adultos, até as pessoas que estão envelhecendo, como prioridade. Se a gente não colocar na nossa área de atuação, a gente não vai conseguir evoluir e colocar em prática. Eu lamento que é um período de pré-campanha eleitoral, onde muitas pessoas podem se utilizar da causa, de fotos, enfim, de falsas notícias. Eu sempre sugiro, e as meninas do grupo que estão coordenando a busca pelo Núcleo TEA, que se cerque de informações de fontes confiáveis do governo federal. A gente não precisa, e eu jamais colocaria acima, mas interesses pessoais acima da causa. Eu acho que qualquer aspiração minha que eu tiver ou que eu venha a ter, jamais vai se comparar à luta de eu querer ver que as crianças e jovens tenham atendimento na cidade, porque o meu filho já esteve no fundo do poço, esteve internado e ele não tinha nada. Se não fosse o recurso do meu trabalho, o meu filho estaria sem nenhum tipo de atendimento, nenhum mesmo, né? Então, eu não consigo, por mais que eu sei que existe, eu não consigo imaginar a dor de mães e pais que não conseguem tirar do seu salário mensal, da sua comida mensal, o dinheiro de uma terapia, de um remédio, de uma necessidade específica que o filho precisa para ter uma melhoria no seu desenvolvimento. Eu não consigo imaginar. Porque é tão desesperador, se a gente não unir forças, se tornará um público invisível. O preconceito, a discriminação, a banalização do sofrimento do outro vai se naturalizar. E já está se naturalizando em Cachoeira. E eu não quero isso, então eu me coloco à disposição da cidade, da prefeita, das entidades para auxiliar naquilo que eu puder. Mas agora a responsabilidade está com o município e com as entidades e com a 8ª Coordenadoria de Saúde. Nós vamos acompanhar por aqui, Michele, porque eu sempre digo que tem coisas que independem de cores partidárias. Independem de qualquer coisa, porque são projetos de Estado e não de governo. Esse é um deles, por exemplo, que independe de quem vai fazer, qual partido vai instalar e qual partido vai apoiar. Todos, é um dever de todos
apoiar esse todo projeto. apoio é bem-vindo, né, Dalcília? Todo apoio é bem-vindo. Eu conto contigo em acompanhar essa pauta na cidade. Nós temos prazo até 12 de dezembro, friso para ti, precisa cadastrar a entidade, o recurso vai direto para a entidade, mas antes disso, a entidade precisa passar pelas comissões técnicas estaduais. Tem um grupo técnico condutor da política, com a participação do município, dos estados e da União, mas no estado tem um grupo técnico que cuida disso. Então, essas exigências podem ser sanadas com a 8ª Coordenadoria, mas a gente não pode deixar enquanto cidadão e cidadã, de dar o apoio necessário. O que é preciso? Precisa de investimentos? Precisa de recursos? Precisa de um prédio? O que é preciso para a Cachoeira não perder? Para a Cachoeira ter um serviço, a gente precisa mudar a nossa concepção de gestão e a nossa concepção comunitária, de se colocar no lugar do outro e auxiliar de fato o outro, para que consiga desenvolver um trabalho bom aí com os autistas, com as crianças e adolescentes. E Cachoeira precisa perder aquele costume de dizer, se eu não vou levar dividendos políticos ou sei lá o que, se meu nome não vai aparecer, então eu não vou apoiar coisa nenhuma. E está na hora da gente mudar esse pensamento. Michele Santos, obrigada pela participação, nos mantém informados aqui, que a gente vai acompanhar e vai cobrar. Por sinal, a gente vai cobrar. Com certeza, e eu fico feliz que eu pertenço à FAD, é uma entidade que me acolheu, que eu cresci dentro da FAD, meu filho também, e nós temos muitas pessoas com síndrome de Down que estão dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, como é um serviço que vai beneficiar não só uma entidade, mas pessoas, eu sinto que a gente estará contemplando muita gente que às vezes não tem um diagnóstico, pessoas do interior que não sabem onde acessar o serviço. O município aí vai estar acompanhando essa política, né, para fazer ali a designação dos atendimentos dessas crianças e adolescentes. Então, eu acho que vai ser bem bacana, uma política que de fato vai dar dignidade para elas. Eu conto contigo, conto com a comunidade e estou à disposição. Sempre que tu precisar, faz contato que a gente está aí para auxiliar. Tá bom? Muito obrigada, um grande abraço, uma boa tarde. Boa semana de trabalho. Tchau, obrigada. Tchau. Estamos encerrando aqui o nosso Vamos aos Fatos desta segunda-feira, 8 de abril. Eu espero vocês amanhã às 5:30 da tarde em mais um Vamos aos Fatos aqui pelo nosso canal da UEB. Abração, fiquem bem e até lá.